Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e o projeto de lei 2630 de 2021, que fomos defender lá na Câmara dos Deputados. Então embarque nessa viagem até Brasília para entender as novas propostas que podem mudar as leis no Brasil e acolher TDAHs. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e eu tenho um episódio super diferente para vocês. Mas antes eu quero só dar alguns recadinhos bem rápidos. Todo o trabalho da Tribo TDAH literalmente depende de cada um de vocês que está aí do outro lado me ouvindo. Então, se você gosta dos podcasts e quer ajudar a Tribo TDAH a continuar e lutar por mais direitos para TDAHs, então considere ser um apoiador, um TDAH Hyper. Quando você é um TDAH Hyper, que é um apoiador da Tribo TDAH, além de você contribuir com todo o projeto e fazer com que eu realmente tenha condições de continuar o projeto, você também tem direito a um grupo secreto exclusivo que tem mais de 200 pessoas no Telegram. Você vota nos temas dos episódios, você envia perguntas para as pautas, você participa de gravações, enfim, você ouve o seu nome nos episódios e tem um monte de coisa, de vantagens que os nossos TDAH Hypers têm por tornar toda essa Tribo TDAH possível. Então vai lá em apoia.se/Tribo TDAH. E, além disso, os nossos TDAH Hypers recebem parabéns no mês dos aniversários deles. Esse mês, os aniversariantes são Lígia Cassola, que fez aniversário dia 1º de julho, Isis Lobo, que fez aniversário dia 8 de julho, Gianluca, que fez aniversário dia 11 de julho, Natas, que fez aniversário dia 16 de julho, e Viviane, que fez aniversário dia 17 de julho. Parabéns, 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 parabéns! Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês! Beijos especiais da Tata. Vamos pro episódio, então? Ouvinte, esse episódio, ele vai ser uma surpresa até pra mim, que tô fazendo, porque eu tenho parte dele planejada, mas outras partes, ele vai ser um episódio bem TDAH, porque ele vai acontecer na impulsividade. Por que eu tô falando isso? Eu tenho uma história pra contar pra vocês, que é o motivo desse episódio. Há uns meses atrás, mais ou menos no fim de abril, começo de maio, eu fui convidada para ir até Brasília para defender um projeto de lei que está tentando incluir TDAH como pessoas com deficiência. E, com isso, conseguir vários direitos que a gente realmente precisa e a gente não tem. Muito difícil guardar esse segredo de vocês. Eu tô há mais de 3 meses guardando esse segredo sem poder contar pra vocês e sem sair espalhando e gritando por aí, porque eu tô numa hiperatividade com isso. Gritando, literalmente gritando e saindo andando toda vez que eu penso nisso, eu fico rodando pela casa, andando, pensando em todas as coisas que eu precisava falar e precisava escrever, enfim. E isso aconteceu, veio um convite do Yuri Maia, lá da página TDAH Descomplicado. Não sei se, ouvinte, você tá a par de tudo que tá acontecendo no Brasil sobre TDAH, mas no fim do ano passado, no fim de 2021, teve uma sessão pública porque lançaram um projeto de lei falando sobre TDAH e tentando acolhimento pra gente em diversos âmbitos, enfim. E esse episódio eu vou relatar a viagem para Brasília e explicar sobre o projeto de lei. Como são os trâmites na Câmara, o que acontece, por onde ele já passou, qual é o texto, qual foi o texto original, o que já tiraram desse texto, quem mudou o quê, como o texto ficou até agora. E eu também pretendo fazer algumas entrevistas em loco, porque eu vou fazer um discurso na Câmara dos Deputados. Esse discurso, eu já tô na 7ª versão dele, eu já fiz 500 mil revisões. Cada vez que eu olho esse discurso, eu leio e leio e leio, aí depois eu gravo e aí fico me ouvindo falando, e aí eu ajusto algumas palavras e eu vejo se o tempo dá certo, porque eu tenho 5 minutos cravados para falar na Câmara dos Deputados, enfim. E o que eu já quero avisar é, você provavelmente vai ouvir mudanças de áudio
nesse episódio. Porque nesse momento eu tô antes da viagem, eu tô na minha casa, eu estou gravando num ambiente, no meu estúdio, coisas que eu planejei falar e contar pra vocês, mas vão ter momentos que eu vou estar só com o microfone, porque eu vou levar o meu gravador e eu vou entrevistar algumas pessoas em loco, ou eu pretendo fazer isso, até pra contar pra vocês, ouvinte, como que é esse mundo de leis no Brasil e como que isso tá funcionando pra gente. Então tem algumas perguntas que eu quero fazer, enfim, e tem algumas pessoas que eu quero entrevistar quando eu estiver lá em Brasília. Então, esse episódio talvez seja quase um storytelling e você vai me acompanhar nessa viagem, porque parte desse episódio está planejado, está escrito, está roteirizado. O resto eu não faço ideia. O resto vai ser um episódio completamente TDAH e vai sair do jeito que tiver, do jeito que eu conseguir. Então, me desejem sorte, porque talvez eu precise. A minha ansiedade para essa viagem que eu vou embarcar amanhã, literalmente amanhã, em menos de 24 horas. E, na verdade, nesse horário que eu estou gravando esse episódio, eu já cheguei em Brasília, então, amanhã. Então, enfim, é isso. Mas eu acho que eu preciso contextualizar antes de qualquer coisa. Você que está do outro lado me ouvindo talvez não esteja a par de todos os textos e do que está acontecendo nesse projeto de lei. Existe um projeto de lei que é o projeto de lei, o nome dele completo é Projeto de Lei número 2630 de 2021. Todos os projetos de lei, eles vêm com um ano, que é o ano que ele foi criado, ou que ele foi adotado por alguma outra pessoa. Esse foi criado em 2021 e o nome dele, o título dele é Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, entre aspas, TDAH. Ele é de autoria do capitão Fábio Abreu. E a justificativa por que o capitão Fábio Abreu, o deputado, criou esse projeto, ele fala assim, logo na primeira versão do projeto, está escrito assim, abre aspas, o PL número 2630 de 2021 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDAH. Eu quero fazer um parênteses porque você já deve ter reparado que eles não falam e hiperatividade, eles falam com hiperatividade. Mas, enfim, é um detalhe. Aí, continuando. Prevendo diretrizes, direitos e garantias e estabelecendo que as pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos. Isso está no primeiro parágrafo desse PL, desse projeto. Então, todo o intuito é dar direitos para gente, como outros países já garantem direitos de TDAHs como deficiência e reconhecem perante a lei brasileira isso. É todo o objetivo desse projeto. Continuando, o projeto de lei fala assim, dentre os direitos estão vida digna, integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços de saúde, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, educação e ensino profissionalizante, em casos de comprovada necessidade, acompanhante escolar e especializado, emprego adequado à sua condição, moradia, inclusive em residência protegida, previdência e assistência social. A justificativa do projeto se fundamenta na necessidade de garantir às pessoas com transtornos de déficit de atenção com hiperatividade os mesmos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, uma vez que seriam semelhantes. Essa é todo o resumo, por que ele foi criado. Então, o capitão Fábio Abreu, que é o autor desse projeto, e toda a equipe de assessoria dele, inclusive eu tenho que mencionar a assessora do deputado, que é a Graziele Souza, ela que está em contato comigo desde que o Yuri me convidou para fazer parte disso. E ela é a verdadeira autora, é a pessoa realmente por trás disso tudo.
ela está envolvida na nossa causa TDAH. Se eu não me engano, uma das nossas conversas no WhatsApp, enfim, ela me falou que ela tem um filho com TDAH. Então, é uma pessoa que tem real interesse na nossa comunidade, que participa da nossa comunidade, que entende a nossa causa. Então, é importante isso. E foi por isso que o deputado teve acesso e até acredito que conheceu o TDAH com base nisso. Aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Esse projeto ele foi feito no dia 2 de agosto de 2021. Então, o que acontece no trâmite legal da Câmara dos Deputados é que, nesse dia, o deputado apresentou o projeto de lei, ele ganhou um númerozinho, e aí ele mandou lá para casa, para a Câmara. Aí, o que aconteceu é que, 18 dias depois, no dia 20 de agosto, ele entrou na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que chama CPD. E aí eles protocolaram que eles receberam. E aí depois, no dia seguinte, no dia 21 de agosto, ele foi para a Coordenação de Comissões Permanentes, o CCP, que ele encaminha as publicações. E aí a publicação inicial ele foi publicada em avulso no Diário da Câmara dos Deputados, que é o DCD, enfim, siglas, gente, siglas. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer burocracia, quer dizer processo. Uma pessoa, vamos supor, Tata escreve um projetinho, apresenta para alguém vai olhar e falar, esse projeto é seu, Tata? Eu vou falar, ele é meu. Esse projeto, tá tudo certo com ele? Eu vou falar, tá tudo certo com ele. Aí alguém vai ler, vai falar, ok. Aí alguém vai colocar um carimbo e falar, a Tata apresentou esse projeto, ele está aqui, a gente reconhece que ele foi apresentado, ok? Ninguém perdeu ele continua aqui. Basicamente é isso, ele foi publicado no diário para falar que alguém apresentou. Aí depois disso tem processos. Entre os dias 30/8 e 14/9, ele ficou na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é aquele CPD, que a gente já falou. E aí, nesse período, eles designam um relator do projeto, que virou o deputado Fábio Tradi. Ele apresentou um parecer, que é o parecer do relator número 1 do CPD, que é essa Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E aí ele aprovou a emenda, ele aprovou o projeto, ou seja, ele falou, olha, a partir daqui, esse projeto pode passar para a próxima etapa. Mas eu dei uma canetada nele, eu risquei um monte de coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, enfim. Eu tô aprovando, ele pode passar para frente com algumas mudanças. E o projeto, como ele é o relator, o projeto só passa com as mudanças dele. Então, uma das pessoas que a gente tem que convencer a mudar algumas coisas no projeto são, por exemplo, o Fábio Tradi. E aí, o que aconteceu? Depois que passou pelo Fábio Tradi, ele canetou o projeto. E aí, você deve estar me perguntando, mas Tata, o que ele fez exatamente? O que aconteceu... eu vou primeiro ler a justificativa dele e eu vou ler trechos da justificativa, porque era uma página inteira de texto e blá 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 e coisas assim. Eu vou pegar alguns pontos principais, alguns parágrafos. Eu peguei 3 parágrafos principais, que são os iniciais, que o Fábio Tradi usou, o deputado Fábio Tradi usou como justificativa para o que ele mudou no projeto, e depois eu vou falar o que ele fez. Ele fala assim, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade só se assemelha a casos leves de transtorno do espectro autista, pois a pessoa com autismo grave tem um quadro de comprometimento cognitivo extremamente severo, a ponto de não conseguir se comunicar ou mesmo se alimentar sozinho, associada muitas vezes a crises de autoagressividade, quando ela começa a bater sua cabeça contra paredes ou outras superfícies rígidas ou se morder até escarificar toda a pele. Não é possível também deixar de mencionar a discussão que existe sobre, entre aspas, a patologização, fecha aspas, da infância,
que basicamente é um fenômeno bastante comum de atribuir a alguma doença neuropsiquiátrica comportamentos normais da infância. Por exemplo, afirmar que uma criança muito tranquila na escola tem algum transtorno mental e por esse motivo necessita de ser medicada com algum, entre aspas, calmante. Assim, não duvidando da existência do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é preciso desvencilhá-lo de alguns preconceitos e estigmas que foram criados, tais como ser uma forma de deficiência mental ou uma falha dos pais que não deram uma, entre aspas, educação adequada, fecha aspas, para a criança. Ele aprovou, está escrito. Eu faço o exposto, voto pela aprovação do PL número 2630 de 2021 com essas emendas. E aí, o que acontece? Tata, vou falar uma opinião minha, você pode não concordar, você que está ouvindo, mas enfim, eu acho muito problemático esse parágrafo que ele fala de patologização, porque é um preconceito muito comum que a gente enfrenta quando alguém tem um diagnóstico na infância. Muita gente acha que a criança vai crescer, você está dando um remédio para ela, que ela é só criança, ela precisa só ser criança. E, na verdade, é uma criança com TDAH que poderia ter uma vida muito mais fácil com esse diagnóstico cedo, sabendo do seu diagnóstico cedo. E eu falo isso por experiência própria, porque eu nasci numa época que era tabu contar para as crianças do diagnóstico. Então, a minha vida inteira eu achei que eu não me encaixava porque as pessoas na época... e isso eu não estou falando nem dos meus pais, eu estou falando da sociedade de uma forma geral, não achava que contar e que ter um diagnóstico era uma coisa séria. Então, achavam que eu só estava sendo criança, eu só estava sendo agitada porque eu era assim. E isso me causou diversos problemas durante a minha vida inteira. Então, é um problema bem grande esse parágrafo que ele fala sobre patologização, porque nós, TDAHs, lidamos com isso a vida inteira há décadas. E isso atrapalha o reconhecimento oficial do nosso transtorno há muito tempo. Porque a gente nunca vai ser uma criança neurotípica, a gente nunca vai ser um adolescente ou um adulto neurotípico. Nós temos uma bioquímica cerebral que já é diferente desde que a gente nasceu. Então, eu tenho muitos problemas quando alguém fala sobre patologização, porque parece que a gente está tentando dar, entre todas as aspas, uma desculpa por a gente ser assim, sendo que a gente não tem controle algum sobre o nosso transtorno. Então, eu sou bem contra tirar todas as partes que falam sobre deficiência desse projeto de lei, porque isso só vai atrapalhar a gente mais para frente de conseguir direitos que a gente precisa, como as pessoas autistas conseguiram quando eles conseguiram o PL deles, na verdade, quando eles conseguiram a lei que inclui o autismo como deficiência. Mas, enfim, isso aconteceu em outubro de 2021, e aí, em dezembro de 2021, dia 21 de dezembro de 2021, esse projeto de lei estava na mesa diretora da Câmara dos Deputados, depois da canetada do Fábio Tradi. E aí, essa mesa diretora, algumas pessoas trouxeram emendas para acrescentar nesse projeto. Então, ele recebeu mais 3 emendas, que são emendas bem interessantes, inclusive. Acrescentaram o PL 3.839 de 2021, que está escrito quando eu falo de emendas, e isso tudo que eu estou falando, eu estou basicamente resumindo para você, ouvinte, o que está escrito no site da Câmara dos Deputados, que eu sei que muita gente não vai lá pesquisar e ler e ver parágrafo por parágrafo de como era, o que fizeram, o que canetaram, o que mudaram, quando mudaram, por que mudaram, enfim, por isso que eu estou fazendo esse episódio, para explicar para você, mastigadinho, tudo resumidinho, tudo que você precisa saber sobre isso, eu estou fazendo esse episódio para isso. Enfim, aí acrescentaram esses 3 PLs. O primeiro fala assim: acrescenta o artigo 26B na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para instituir o Programa de Diagnóstico, Esclarecimento, Tratamento e Acompanhamento do TDAH.
Então, eles pegaram uma lei antiga, uma lei de 96, que já existia, já foi aprovada, e falaram, olha, essa lei tem a ver com esse projeto de lei. Vamos acrescentar isso aqui, porque é uma coisa que tem uma... Eles conversam, e pode ser benéfico para o TDAH a gente acrescentar essa lei que já foi aprovada. Ok. A segunda emenda é assim, acrescenta o PL 4.308 de 2021, que aí, entre aspas, ele se descreve assim, dispõe da obrigatoriedade de concessão de tempo adicional em qualquer tipo de prova para pessoas com TDAH. Isso, talvez, você que está ouvindo, deva estar falando, mas Tata, não tem alguns concursos públicos, vestibulares, Enem, até algumas provas de algumas instituições que já dão tempo adicional para TDAH? E aí eu te respondo, tem. Mas não é uma lei federal. Tem, mas depende da instituição. Então, por exemplo, se a sua faculdade ou a sua escola fala eu não acredito, eu não concordo, eu acho que você não precisa de uma hora, a instituição, até esse momento, a instituição tem todo o direito de negar para você uma hora a mais de prova. O que esse projeto de lei e essa emenda nesse projeto de lei está fazendo é tornar isso uniforme, é falar agora não tem instituição A quer, instituição B não quer. E a instituição C está em cima do muro e fala que ela não sabe se ela quer ou não quer, porque ela não sabe nem o que é o TDAH. Então, com essa emenda, ela fala que agora, se for aprovada essa lei federal, todo mundo vai ser obrigatório a dar uma hora a mais de prova para TDAH. Seja na escola, seja na faculdade, seja no Enem, seja no concurso público, seja onde for que você vai fazer uma prova, essa prova vai te dar o direito, por ser TDAH e ter um diagnóstico de TDAH reconhecido, você vai ter direito a uma hora a mais de prova por uma lei federal, e não tem nada que seja acima de uma lei federal no nosso país. Então, essa segunda emenda fala isso. E aí, a terceira emenda fala assim, acrescenta o PL 4.308/2021, que inclusive o número é o mesmo da emenda anterior, que fala assim, entre aspas, que fala assim, abre aspas, dispõe sobre o diagnóstico precoce e o atendimento especializado à pessoa com TDAH no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, do Ministério da Saúde e da outras providências. Ou seja, essa outra emenda desse PL, ela fala que o diagnóstico precisa ser dado pelo SUS, então o SUS que meio que se vire para ter pessoas qualificadas para darem esse diagnóstico e reconhecerem o TDAH e darem o tratamento para TDAH conforme a gente precisa. Aí, toda vez que alguém caneta um projeto de lei, ela volta o processo tudo de novo, e aí precisa alguém aprovar, e para alguém ler todas as emendas que foram escritas, e falar eu concordo, eu não concordo, e blá, 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 enfim. Então, isso que a gente está falando foi 21 de dezembro de 2021. 21 de dezembro de 2021, as pessoas entregaram isso daí, e falaram, beijo, tchau, saí de férias, feliz ano novo, encontro vocês ano que vem. Então, esse PL só voltou, alguém só lembrou que ele existia em 7 de março de 2022, que aí ele voltou para a Comissão de Educação, e esse projeto de lei foi recebido com as proposições, ou seja, com essas 3 emendas, e aí alguém dessa Comissão de Educação falou, ok, agora eu recebi, coloquei o carimbinho falando que eu recebi. E aí, essa Comissão de Educação tinha entre 5/5 de 2022, isso porque ela foi entregue no mês 3, a gente já está no mês 5 de 2022, até 18/5, então foram 2 meses, foi de março a maio, para alguém aprovar ou não essas emendas, para alguém fazer alguma outra emenda, e não foi apresentado nada. Foi até o prazo final, que foi 18/5. Aí, no dia 6/7, mais 2 meses, ou seja, alguém apresentou 3 emendas em dezembro, e aí uma pessoa em julho
resolveu, na Comissão de Educação, depois do prazo final de 5 sessões, que era o prazo para aprovar ou rejeitar as últimas emendas, alguém em julho, 2 meses depois do prazo final, falou: calma aí, eu acho que eu vou canetar isso daí de novo. Então, a Comissão de Educação, ele apresentou um parecer do deputado, inclusive, Paulo Aze, e eu estou fazendo questão de falar os nomes das pessoas que canetaram para a gente ficar em cima dessas pessoas, porque são pessoas que, de alguma forma, estão mudando esse projeto e talvez tirando algumas coisas que a gente poderia ter, ou talvez até melhorando algumas outras coisas. Então, eu estou fazendo questão de falar os nomes desses deputados por isso. Mas, enfim, esse deputado Paulo Aze escreveu assim: de forma a fortalecer a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que se pretende instituir, propomos em nosso substitutivo a instituição de cota de 2% de cargos para a contratação de pessoas com TDAH em empresas com mais de 10 mil funcionários. Aí você ouvinte, está ouvindo isso e está falando: nossa, Tata, mas isso é bom, né? Isso é uma cota para TDAH. Eu, particularmente, fico feliz por alguém reconhecer uma cota, e em compensação eu acho muito pouco, porque é 2%. Numa empresa com mais de 10 mil funcionários. Uma empresa com mais de 10 mil funcionários no Brasil, assim, deve ser 10% de empresas que a gente tem. Menos até. Porque a absurda, esmagadora maioria das empresas que nós temos no nosso país são empresas pequenas, de médio porte. 10 mil funcionários, a gente está falando de, muitas vezes, uma multinacional. Então, ao menos que os meus cálculos estejam muito errados, e eu tenho vários problemas com contas e números e matemática, então eles provavelmente estão, mas enfim, 2% de uma multinacional de 10 mil funcionários significam 200 pessoas. Imagina, por exemplo, uma empresa, sei lá, imagina uma marca que tenha no Brasil, que você gosta, que seja uma marca enorme, e aí ele tenha 10 mil funcionários, e aí vão ser só 200 pessoas que eles vão acrescentar nessa cota. Muitas empresas usam cotas assim, por exemplo, para falar: nós somos uma empresa diversa, nós contratamos pessoas, por exemplo, LGBTs, e aí eles colocam essas pessoas no caixa, por exemplo, nunca é na diretoria. Mas, enfim, pelo menos é um ganho ter alguém falando de uma cota. Mas eu acho muito pouco. Mas pelo menos eu tô naquela dualidade de é bom, mas é ruim. Mas podia ser melhor. Mas já que não tem nada, é o que tem, então é bom porque só tem isso. Então, basicamente, é isso. Pelo menos tem alguma coisa. Melhor que nada, mas podia ser melhor. E aí, esse relator da Comissão de Educação, que é esse CE, que é justamente o deputado do Paulo Aze, ele, depois que ele fez essa canetada, que ele colocou isso, ele aprovou as PLs 4.308 de 2021 e 4.324 de 2021, que foram alguns anexos que colocaram na última versão, mas aí ele, apesar colocando um substitutivo, ele fez umas emendas nessas emendas, mas ele rejeitou o PL 3.893 de 2021, que era aquele que já era baseada numa lei de 96, que instituía o programa de diagnóstico e tratamento e acompanhamento do TDAH. Ele vetou isso. E aí, de novo, toda vez que alguém caneta esse negócio, ele volta para uma comissão, ele volta para o prazo. Então, dia 7/7, ele voltou para a Comissão de Educação, e aí tinha o prazo de emenda de 5 sessões até dia 8/7 para alguém fazer alguma coisa de novo. E, por enquanto, até o momento, ninguém fez nada depois que alguém canetou isso. Então, voltou, esse projeto está parado até que alguém aprove, rejeite, canete, vai canetar ele de novo. Ele ainda tem mais várias comissões para passar. Mas do tipo várias. Assim. Então, só resumindo, ela já
até agora, ela só passou por 2 comissões, a Comissão de Educação e a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Foram 2. Ainda falta a Comissão de Seguridade Social e Família, a CSSF, a Comissão de Finanças e Tributação, que é a CFT, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que é a CCJC, o Senado Federal e a aprovação, sanção, na verdade, da Presidência da República, seja lá quem ela for, no ano que isso daí passar para o Senado. Então, foram 2, faltam no mínimo 3, foram 2 comissões na Câmara dos Deputados, faltam ainda no mínimo 3, se ninguém colocar nenhuma outra emenda que tenha a ver com alguma outra comissão lá dentro da Câmara, que vai ter alguma comissão falar, então isso daqui é a minha área de expertise, então eu também vou ter que avaliar. Então, cada vez que alguém faz uma emenda e acrescenta alguma coisa, tem uma comissão para avaliar isso que vai poder canetar o projeto e começar o processo quase todo de novo. Então, é isso, e é importante falar que as atividades da Câmara dos Deputados, elas vão entrar em recesso daqui a pouco. A gente tá... Esse episódio eu estou gravando e a sessão solene que eu vou participar defendendo esse projeto de lei vai ser no dia 13 de julho de 2022. Eu estou datando esse episódio de propósito, porque é importante falar as datas. Então, em agosto, a Câmara dos Deputados entra em recesso. Ela só volta no fim de outubro, depois das eleições, por causa das eleições. Então, eles vão ficar todos esses meses parados. Vai ser quase metade do segundo semestre inteiro. Eles vão ficar parados por causa das eleições. E aí, só depois disso, talvez eles retomem todos os projetos de lei que estão parados e todos os processos e todas as coisas que ficaram acumuladas nesses meses que a Câmara dos Deputados tá fazendo. Enfim, então é importante falar isso, que ainda falta um monte de comissão para passar se ninguém resolver que vai... acrescentar mais coisas no projeto. Ainda depois disso, ainda vai para o Senado. Depois disso, ainda vai ter sanção de sabe-se lá quem vão ser os próximos presidentes. Eu, Tata, espero que esse projeto de lei demore menos do que o último projeto de lei sobre TDAH, que demorou 13 anos para ser aprovado. E ele já foi aprovado com defasagem, porque, obviamente, há 13 anos atrás, o entendimento sobre o que era TDAH era muito diferente do que a gente entende hoje. E, inclusive, eu falei sobre isso nos episódios do TDAH Explica 11, 12 e 13, que são como a CID-11 afeta no TDAH e se o TDAH é deficiência. E aí, esse daí da deficiência tem parte 1 e parte 2. Mas, até agora, até esse momento, eu estou gravando isso... antes de ir para Brasília, então hoje é dia 11/7/2022, o projeto de lei número 2630 de 2021, o texto dele é esse, e eu resolvi colocar aqui porque isso deve mudar nos próximos, na verdade, no fim do ano talvez, ou no começo do ano que vem, talvez isso ainda mude, até ele ser aprovado. Esse não é o texto definitivo, mas eu achei importante trazer para você, ouvinte, o que significa, o que está escrito nesse projeto de lei, como ele está até agora. Se ele fosse aprovado no dia de hoje, ele seria aprovado com exatamente esse texto que eu vou ler para você agora. Abre aspas, o texto fala assim: o projeto de lei número 2630 de 2021, ele institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, entre aspas, o TDAH. E a proposta se inspira na Lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
O objetivo é assegurar às pessoas com TDAH os mesmos direitos já garantidos às pessoas com transtorno do espectro autista, entre aspas, o TEA, conforme a justificação do autor, que são 3 justificativas que ele escreve nesse texto. A primeira é: ambas, ele fala, o TDAH e o TEA, são classificadas como distúrbios do transtorno de neurodesenvolvimento, uma vez que se manifestam precocemente na vida da criança e causam prejuízos no funcionamento social, pessoal e acadêmico ou profissional. O segundo ponto é: além disso, é preciso notar que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade tem como diagnóstico diferencial o transtorno do espectro autista e vice-versa, e que não raramente uma criança com transtorno do espectro autista também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o terceiro ponto é: assim, por serem doenças semelhantes, Tata, tenho um ponto, porque TDAH e TEA não são doenças, eles são transtornos, porque doença, ele parte do princípio que uma doença tem um estado basal prévio, ou seja, tem um estado de saúde anterior e quando o seu corpo, a sua mente está doente, ela está deteriorando e ela tem a possibilidade de voltar a uma cura a esse estado basal. E o meu entendimento de transtorno é outro, porque tanto TDAH quanto TEA, a gente já nasceu com um funcionamento cerebral diferente, a gente já nasceu com uma bioquímica cerebral distinta. Ele não é uma doença, ele não tem uma cura. Uma doença tem uma cura, uma doença tem um estado prévio basal. Um transtorno não. Um transtorno a gente já nasceu com o estado que a gente tem hoje e vai ter pelo resto da vida. Mas enfim, é só o meu parênteses da Tata nessa parte do texto, mas voltando. Assim, por serem doenças semelhantes, as deficiências também serão semelhantes e, por consequência, também deverão ter as garantias previstas em lei para permitir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ressaltamos que os genes associados ao TDAH também aumentam o risco de ocorrência de outros transtornos, como esquizofrenia, autismo e depressão. Embora mais pesquisas ainda sejam necessárias para entender melhor a conexão entre TDAH e TEA. Estima-se que 14% das crianças com TDAH também tenham TEA e até 80% das pessoas com TEA apresentem o TDAH também. Esses dados eu achei dados semelhantes em estudos científicos, então isso são dados atuais, eles são dados bem interessantes, inclusive. Então, pessoas com TDAH, a gente pode ter 80% de comorbidade. Uma pessoa autista pode ter 80% de chances de ter TDAH e uma pessoa TDAH pode ter 14% de chances de também ser autista. E eu achei muito interessante que eles colocaram isso nesse projeto de lei e reconheceram isso, assim como, por exemplo, reconhecer outros transtornos. Eu achei que faltou, por exemplo, falar sobre comorbidades de bipolaridade, com TDAH, com dislexia, TOD e também TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada. São algumas das comorbidades, além da depressão, além da esquizofrenia e do autismo, são muito comuns no TDAH, mas é importante ele falar, já ter algum parágrafo mencionando mesmo que por alto e algumas das comorbidades mais comuns do TDAH. Aí, continuando o texto, ele fala assim: daí a importância da atenção do poder público a esses outros transtornos. Esse esforço já está em marcha por meio da referida Lei número 12.764 de 2012 em relação ao autismo e da recente Lei número 14.254 de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ou outros transtornos de aprendizagem. E aí, Tata, quero fazer um outro parênteses nesse parágrafo, porque essa lei super recente, essa lei 14.254, era aquela lei que a gente estava falando justamente naqueles episódios do TDAH Explica, que ela aprovou, foi uma lei aprovada super recente, no fim do ano passado, falando que pessoas, na verdade crianças e adolescentes com dislexia e com TDAH,
tem direito a acompanhamento escolar. Mas isso daí só funciona para período escolar, tanto a escola pública quanto a escola privada. Tem direito ao diagnóstico e acompanhamento e tudo que a criança e que o adolescente precisar para ter uma qualidade de ensino e para aprender no mesmo nível de igualdade das outras crianças da sala. Isso foi uma lei importante. Mas, como eu falei agora há pouco, ela demorou 13 anos para ser aprovada. Então, ele coloca o TDAH e a dislexia no mesmo conjunto de transtornos de aprendizagem, e a gente já sabe há muito tempo que o TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Então, quando eu falo que as leis que forem demorando para ser aprovadas, elas saem já defasadas, é por causa disso. É porque essa lei juntou o TDAH junto com a dislexia, que tem uma comorbidade muito alta, mas hoje já se reconhece, a OMS já reconhece, inclusive no CID-11, que elas não estão mais nem na mesma categoria de tipos de transtorno, que o TDAH é muito mais semelhante ao autismo do que ele é à dislexia. Mas, enfim, a lei foi aprovada, isso é importante. E ela garante direitos a crianças e adolescentes em fase escolar. E isso foi importante quando foi aprovada por isso. Voltando, esse projeto de lei continua falando. Estabelecendo medidas a serem adotadas pelas redes de ensino. E a contribuição do projeto em tela é a criação de uma política nacional em que se estabelece os direitos de toda a população com TDAH, em conformidade com as suas características e relação à área como educação, emprego e saúde, etc. E aí ele coloca um parágrafo falando que ao projeto principal estão apresentadas outras 3 proposições, que foram aquelas 3 emendas que eu falei. A primeira, que é assim, diz assim: o projeto de lei número 3.893, de 2021, altera a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, para instituir o Programa de Diagnóstico, Esclarecimento, Tratamento e Acompanhamento do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Mas aí ele fala assim: em que pese o mérito da iniciativa, consideramos que seus objetivos felizmente já foram cumpridos pela superveniente Lei número 14.254 de 2021, ou seja, eles acharam que não é necessário esse programa de diagnóstico e esclarecimento desse projeto de lei. Aí o próximo parágrafo fala que o projeto de lei número 4.308 de 2021 dispõe da obrigatoriedade de concessão de tempo adicional em qualquer tipo de prova para as pessoas portadoras. Eu odeio essa palavra portadora porque ninguém porta um transtorno, a gente não deixa ele em casa, então a gente só tem o transtorno. Mas enfim, eles colocam portador porque as pessoas usam essa palavra. Não deveriam, mas usam. Enfim. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia e TDAH. Propõe-se o acréscimo de 40 minutos ao prazo de qualquer atividade avaliativa. Consideradas as características do transtorno, é justa a concessão de tempo adicional para os alunos. Porém, é mais razoável que o período adicional necessário seja estabelecido em cada caso, sem definição em lei. Por isso, no substitutivo que apresentamos, está previsto o direito a tempo adicional em atividades avaliativas sem maior especificação. Então, o que aconteceu, resumindo, foi: alguém falou, precisa de 40 minutos. Aí a outra pessoa falou, mas e quem precisa só de 20? E quem precisa só de 30? E aí eles chegaram... E aí alguém chegou e falou, então cada caso é um caso, mas vai ter um tempo a mais de prova, ok? E a outra pessoa que falou, ok, então é isso, vai ter um tempo a mais de prova. Quanto? Cada um define. Mas a lei federal é que tem um tempo a mais de prova. Só não especificaram na lei o quanto. E isso pode depender do tipo de prova, tipo de avaliação. Enfim, meio que jogaram para cada instituição e para cada caso de novo. Aí o terceiro parágrafo dessa parte das emendas fala assim: o projeto de lei número 4.324 de 2021 dispõe sobre o diagnóstico precoce e o atendimento especializado a pessoas com TDAH. Eles falam a sigla inteira, mas enfim, eu vou resumir todas as vezes porque falar TDAH por extenso cansa.
enfim. No âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a iniciativa está em consonância com o projeto principal e traz uma importante inovação, a qual incluímos em nosso substitutivo, qual seja o direito de acesso gratuito a medicamentos voltados ao tratamento de TDAH. Então, finalmente tem um parágrafo que fala não só de diagnóstico no SUS, de acompanhamento no SUS, mas tratamento e medicamento. Gente, isso é incrível! Alguém tá lembrando dos nossos medicamentos, alguém tá falando que a gente tem direito a medicamentos pelo SUS. Por favor, eu quero muito que ninguém tire esse parágrafo, porque assim, alguém só, finja que ele não existe, pule ele só pra ele deixar escrito do jeito que ele tá. Medicamento pelo SUS, diagnóstico e acompanhamento pelo SUS, tratamento pelo SUS, gratuito pra toda a população TDAH. É tudo que a gente precisa que esse parágrafo continue exatamente do jeito que ele tá. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa para adicionar coisas melhores, do tipo, por exemplo, caso planos de saúde não cubra especialistas, tenha reembolso, alguma coisa assim, seria incrível se alguém acrescentasse alguma coisa assim. Por enquanto, só o fato de alguém ter citado diagnóstico, tratamento e medicamento gratuito pelo SUS, eu já estou muito feliz. Aí o PL continua falando assim: por fim, de forma a fortalecer a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que se pretende instituir, propomos em nosso substitutivo a instituição de cota de 2% de cargos para a contratação de pessoas com TDAH em empresas com mais de 10 mil funcionários, que foi aquilo que a gente já discutiu antes. São ideias que, obviamente, poderão ser aprimoradas ao longo da tramitação, visto que os projetos ainda serão objeto de análise das comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de Seguridade Social e Família. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do PL 2630 de 2021 e dos PLs número 4308 de 2021 e 4324 de 2021 na forma do substitutivo em anexo e pela rejeição do PL 3893 de 2021. E aí, isso daí é só meio que tudo isso que eu falei é um texto de introdução que tá como se fosse folha de capa, ou folhas de capa, porque são várias páginas isso, do projeto de lei. Mas se ele fosse aprovado hoje, o texto original dele seria em, por exemplo, artigos e parágrafos e incisos, enfim, que seria o seguinte: se ele fosse aprovado neste momento, até agora, ele tá assim. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, entre aspas, TDAH. O Congresso Nacional decreta, : Artigo 1º. Essa lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH. Parágrafo 1. Para os efeitos dessa lei, considera-se pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aquela que preenche os critérios. : Inciso 1. Da 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, entre aspas, CID-10, ou a que lhe suceder. Aí talvez você esteja me perguntando, mas Tata, a gente já tem uma CID-11, por que eles estão colocando a CID-10? Porque, apesar da CID-11 ter sido publicada em 2018, ela ter sido, e a OMS falar que ela vale a partir de 1º de janeiro de 2022, acontece que o Brasil falou: eu só vou conseguir traduzir isso daí lá para 2025, então até lá vale a CID-10, tá bom? E é isso, então o Brasil inclusive já fez um parecer falando que eles só vão traduzir a CID-11 lá para 2025, por aí. Então, por enquanto, a CID-10 ainda é válida, porque a CID-11 não está traduzida e não está espalhada pelo Brasil inteiro, que a gente já teve anos para fazer isso. Entre 2018 e 2022, era para justamente esse período, era para ter feito isso. Mas, né, a partir de 2018... a gente não pode falar exatamente que o Brasil é um dos países
de proeminência científica, ou na verdade que as verbas para ciências e coisas nesse âmbito estão sendo liberadas as verbas que deveriam ser, então é isso, eles vão atrasar com isso e a gente vai se ferrar, porque deveria ser a CID 11, mas vai ser a CID 10, e algum dia, quando tiver a tradução da CID 11, talvez já esteja lançando a CID 12. Mas é isso. Desculpem, são divagações minhas. Enfim, voltando. Artigo 1, parágrafo 1, inciso 2, da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da American Psychiatric Association, o DSM-5. Parágrafo 2. A pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, está escrito no artigo 1, parágrafo 2, que a gente é uma pessoa considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Está escrito isso e ninguém canetou isso por algum motivo. No texto final, isso ainda tá. Enfim. Pelo menos, assim, a versão que eu peguei, eu espero que isso ainda continue, que eles não tirem isso daí. E essa é a parte importante. Então, artigo 1º, parágrafo 2, fala que a gente é considerada pessoa com deficiência, se ninguém tirar isso daí. Enfim, artigo 2º. São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Déficit de Atenção, com TDAH, enfim. Inciso 1º. A intersetorialidade no cuidado à pessoa com TDAH. Inciso 2º, a participação de pessoas com TDAH na formulação, execução e avaliação de políticas públicas, ou seja, eles finalmente estão incluindo a gente em políticas públicas que têm relação com a gente, não pegando o neurotípico e falando, o que você acha, amigo? Ai, eu não sei, eu não sou TDAH. Então, eles colocaram um parágrafo para falar, olha, se a gente vai fazer uma lei sobre TDAH, que tal a gente chamar TDAHs para opinarem sobre ela? E, gente, eu tô achando isso fantástico, é só isso, eu só tô quase emocionada aqui gravando isso e lendo isso para vocês. Enfim, compartilhem comigo dessa emoção, por favor. Inciso 3º do artigo 2º, ela fala da atenção integral à saúde da pessoa com TDAH, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso ao tratamento conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pela autoridade competente. Inciso 5º, o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com TDAH, ou seja, eles colocam um parágrafo para treinar pessoas e conscientizar sobre o nosso transtorno e tornar mais profissionais capacitados para diagnosticar e tratar a gente. Inciso 5, o estímulo à educação em ambiente inclusivo com a utilização de recursos pedagógicos especiais sempre que necessário. Inciso 6, a inserção da pessoa com TDAH no mercado de trabalho formal, observadas as especificidades da deficiência. Inciso 7, a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações. Inciso 8, o estímulo à pesquisa científica, ou seja, tem no artigo 2, inciso 8, fala para ter incentivo, leis de incentivo à pesquisa. E isso, por exemplo, já abre precedente para, por exemplo, censos que incluem o TDAH, para, por exemplo, números, para a gente ter números populacionais, por exemplo, sobre TDAHs com depressão que cometem suicídio, porque muitos dos números que a gente tem são por alto. A gente não tem números que conseguem medir isso, porque não tem incentivo a pesquisas sobre TDAH. E esse parágrafo, na verdade, esse inciso desse artigo 2, ele fala isso, que para incentivar pesquisas científicas sobre o nosso transtorno, produção nacional sobre isso também. Isso é extremamente importante para a gente, porque a gente precisa de mais estudos sobre TDAH e estudos acadêmicos, estudos de tudo quanto é tipo, inclusive estudos de pesquisas populacionais, por exemplo, sabe? Porque a gente só vai ter
mais políticas públicas quando o governo começar a perceber que nós somos uma população muito grande e que nós somos uma população que vale a pena prestar atenção, porque tem milhões de pessoas TDAH só no Brasil. Aí tem o artigo 3º que ele fala que são direitos das pessoas com TDAH. Primeiro, vida digna com integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade e a segurança e o lazer. Segundo, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Terceiro, o acesso a. Aí ele coloca A, B, C, D e E. Então, A. Ações e serviços de saúde, incluindo fornecimento gratuito de medicamento. Se eu pudesse colocar uma torcida no fundo com fogos de artifício, na minha cabeça eu tô lendo isso com fogos de artifício. E aí uma torcida no fundo. É gol! Enfim. E conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pela autoridade competente. B. Educação e ensino profissionalizante. C. Emprego adequado à sua condição. D. Moradia, inclusive em residência protegida. E. Previdência e assistência social. Aí entra um parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com TDAH, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a: primeiro, acompanhante especializado; segundo, dilação de tempo para a realização de qualquer atividade avaliativa, prova ou trabalho, que são aquela coisa de, se a gente precisar, por exemplo, de um conselheiro ou alguém que nos ajude a nos organizar em escola, faculdade, trabalho, alguém que nos acompanhe em algumas atividades e alguns projetos que a gente precise, mesmo que seja, por exemplo, para ver prioridade, a gente vai ter direito a isso, e também aquele tempo a mais de prova. Artigo 4º. Empresas com 10 mil ou mais empregados está obrigada a preencher no mínimo 2% de seus cargos com pessoas com TDAH. Artigo 5º. A pessoa com TDAH não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Artigo 6º. A pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência. Artigo 7º. O dirigente do estabelecimento de ensino que recusar a matrícula do aluno com TDAH será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, discriminação de pessoas com TDAH passa a ser crime. Crime com multa. E isso é incrível. Porque eu, pelo menos, já fui demitida por causa do meu TDAH algumas vezes. E depois que eu contei sobre o TDAH. Mas se bem que ele, nesse parágrafo, fala sobre matrícula de aluno. Mas, enfim, ele vê isso como uma punição de crime. Então, isso eu imagino que possa ser aplicado a outros fatores, como trabalho, por exemplo. Aí entra um outro parágrafo único que fala: em caso de reincidência, se servidor público, perderá o cargo caso comprovado a ocorrência do fato em processo administrativo disciplinar. E aí, isso daí provavelmente é com relação ao artigo anterior, que fala sobre impedir, por exemplo, a matrícula de alunos com TDAH. E aí o artigo 8º, que é o último, que é o fim dessa lei, essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Então, quando ela for aprovada, se nada mudar nesse texto, vai ser isso. E até o momento é tudo que eu tenho para te falar. Esse episódio ainda vai ter outras partes e vão ter, como eu avisei, como eu expliquei, vão ter outros áudios, eu vou fazer entrevistas, eu vou tentar colocar também
um trecho do meu discurso na Câmara, ou na verdade o meu discurso inteiro, se eu conseguir, porque vão ser 5 minutos só de discurso, é todo o tempo que eu tenho pra falar, mas enfim. Então, esse episódio vão ter várias outras coisas, essa é só uma primeira parte, e eu tô torcendo demais, vocês não fazem uma noção de quanto eu quero que esse texto seja aprovado, e seja aprovado com toda vez que aparece a palavra deficiência, que é o nosso direito, porque a gente precisa de direitos, a gente precisa de acomodações. É impressionante que a gente tem um país que tem uma Constituição de 1988 e a gente já está em 2022 e o TDAH ainda não tem as acomodações que a gente precisa previstas em lei. E é isso. Depois eu volto. Eu acho que provavelmente no próximo episódio eu volto explicando sobre como foi a viagem, como foi a sessão solene. Porque... E é isso. Digam o que vocês acharam nas redes sociais. Vá lá em @tributadh. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, que vocês gostem do próximo episódio também. E não esqueçam de apoiar a TributaDH, porque literalmente o projeto todo só funciona porque tem gente apoiando. E tem gente que consegue deixar, assim, R$3 por mês, R$10 por mês. Você já ajuda, você não faz uma noção de o quanto você ajuda esse projeto a continuar e que a tribo cresça. Então vá lá em apoia.se/tributadh e seja um TDAH Hyper. Além de você ajudar a TributaDH a alcançar coisas cada vez maiores, como defender projetos de lei e o podcast crescer, você também tem direito a um grupo secreto exclusivo lá na Telegram, com mais de 200 TDAHs, para conversar sobre tudo, participar dos episódios, mandar perguntas para entrevistas, por exemplo, para episódios de roda de conversa, participar de episódios de roda de conversa. Enfim, vai lá e apoia a Tribo TDAH. Beijo da Tata e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréia Vartins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mia, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Val Armanelli, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Aluz, Roger Lima, Julia Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Juliana Oliveira, a Narcisa, Regis Nazi, Nia Luller, Gustavo Petri, Morzad Sodré, Tali, Michele Felipe Rocha, Ferboni, Roberta, Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Lígia Mariane, Ellen, Angeli Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Jéssica, Fábio Brunetti, Júnior Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Aguizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda, Titânia, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossim, Eliane Padilha, Gabriel, Thalita, Jackson Luiz, Adalto Silva, Natália Nan, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Tereza, Gabriel, Felipe Eduardo, Felipe Martins, Karina, Caio Geraldini, Sofia Lopes, Gielson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Vicky, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Marcos Antônio, Vinícius, Rodrigo, Mônica Becker, Tai, Walter, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Cláudio Tessarim, Gabriel Berto, Felipe Viveiros, Sandro Tomi, Vinícius Caldas, Giovana Heloíse, Milena Pauli, Guilherme Parma, Sara Campos, Bárbara Lacerda, Carolina Condé, Henrique Andrade, Flávio, Jô, Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Késia, David do Paraguai, Rafael Ramalho,
Noa dos Corvos Rosas, Luísa Cláudia, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno, Vanessa Mendes, Biel, Heloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antônio Lessa, Dijone Filho, José Martins, Viviane e Yuri Moraes, Angela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Jaqueline Pires, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura, Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taia Brantes, Ti Vargas, João Henrique, Josiane Cabral, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima.